Alô. Antes de mais nada dizer, né, sou policial civil há 21 anos, estou trabalhando numa delegacia de plantão há mais ou menos 6 anos, trabalhando no plantão. Fiz parte durante 16 anos da minha vida trabalhando na área operacional, como as pessoas dizem, na rua diretamente, fazendo incursões, entrando em comunidades, portando fuzil, arma de fogo pesada, arma leve. Então eu pude assistir tudo isso e vivenciar tudo isso de maneira muito apropriada. E garanto de que todas as denúncias e os comentários que estão sendo feitos aqui anteriormente a mim são todos bastante verídicos e eles se repetem em todos os lugares do Brasil. Isso não acontece só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro talvez seja o estado onde a gente mais coloca em evidência isso por algumas situações sugêneres, né, que é quase que um poder paralelo ao Estado, né, o tráfico de drogas, o poder de fogo, o quanto essas armas pesadas estão na mão de algumas pessoas que estão no mundo do crime, e aí todo um processo de mídia para dar uma visualização criminalizadora para isso e justificar as ações de polícia tal qual ela é, como a Caroline falou aqui de maneira muito apropriada. Posso dizer sem errar que mesmo antes de existir o advento do WhatsApp, das câmeras que filmavam, isso também acontecia nas comunidades do Rio. Então isso não é algo de agora, pode ter recrudescido agora, está mais evidente, está causando mais clamor, mas isso sempre aconteceu nessas comunidades de maneira bastante violenta e antigamente até muito mais velada, onde as pessoas sequer tinham informação de que esse tipo de vida, né, se é vida, esse tipo de morte, esse tipo de conduta o Estado tinha nessas comunidades. Eu faço esse tipo de introdução porque eu quero deixar assim uma reflexão para a gente de que os movimentos organizados, as entidades organizadas, os movimentos que de alguma forma pleitam e fazem a movimentação de denunciar a ação de polícia, a ação genocida de Estado, perpetrada por sua instituição mais significativa nesse ato, que são as instituições policiais, ainda carecem de uma participação no que diz respeito à atuação dentro das instituições bastante significativa. A gente tem um costume ainda no Brasil de fazer uma leitura meramente denuncista das polícias. E essa leitura denuncista, onde nós não queremos nos apropriar das instituições policiais, vai continuar nos mantendo numa distância onde nós não vamos resolver o problema. Jamais vai resolver o problema. A angústia da Caroline é uma angústia questionadora e provocativa. Como é que eu vou propor uma polícia diferente? E que tipo de apoio eu vou propor à polícia diferente se essa polícia é a polícia que está praticando o extermínio da minha comunidade? Como é que eu entro nessa instituição para poder discutir com essa instituição para que ela haja de uma forma diferente, cumpridora da lei e da Constituição que nos rege? Isso é uma pergunta que eu acredito que provavelmente pouca gente tem resposta, né? E na verdade, a pergunta que nos causa intriga de que nós precisamos de polícia, uma sociedade dividida em classe. Isso é ponto pacífico. Não tem como você deixar de ter uma instituição policial numa sociedade dividida em classe. Essa polícia, ela deve fazer parte do arcabouço do sistema de segurança pública, que não é feito somente por polícia. A segurança pública, ela é uma questão sistêmica, onde políticas sociais e ações do Estado deveriam funcionar para que a polícia fosse um mero parceiro. No Brasil, o que acontece é uma inversão disso. A polícia é a política de segurança pública. E aí, discordando de uma pessoa que falou aqui para mim antes, que dizia assim, nós não temos um sistema de segurança pública. Mas foi na mesa anterior. Nós temos sim um sistema de segurança pública. Ele funciona perfeitamente, maravilhosamente bem. Nosso sistema de segurança, ele é inigualável, é maravilhoso o nosso sistema de segurança pública. A pergunta que ele tem que fazer é para quem?
para quem é que esse sistema serve. E aí é necessário fazer essa pergunta para a gente não cair numa postura autoritária, que às vezes aqueles que estão na postura mais à esquerda, mais democrata, quando diz não existe segurança pública no Brasil, é um absurdo. Existe segurança pública no Brasil. E autoritário é quando você diz isso, porque você parte da premissa que você tem a resposta e que os outros são bobos, que os governos não sabem o que é segurança pública, que os dirigentes não sabem, né? Que oficiais de polícia não sabem o que é segurança pública, que delegados de polícia não sabem o que é segurança pública e, pasmem, que policiais da base não sabem o que é segurança pública. Todo mundo sabe e põe em prática. O que a gente precisa saber e precisa reinventar é que nós precisamos ter um projeto de segurança pública popular, da sociedade, do povo que trabalha. É isso que a gente tem que fazer. Construir um processo e um projeto que se contrapõe ao projeto e o sistema de segurança pública se encontra aí. E aí a gente faz a disputa real com a sociedade. Dizer, nós temos segurança pública, mas nós queremos uma outra, baseada em outros paradigmas, em outras formulações, em outros desenhos da estrutura de polícia. E quando a gente começa a perceber isso, a gente desperta uma luz no nosso cérebro. Então quer dizer que eu tenho que me envolver nesse assunto. Eu tenho que discutir esse assunto. A esquerda e os segmentos populares sempre tiveram a boca entortada ou o olhar enviesado para discutir segurança pública e polícia. Todo mundo discute tudo. Todo mundo quer denunciar que a polícia entra nas favelas e mata todo mundo. Todo mundo quer denunciar os detalhes do requinte de crueldade que a polícia faz, mas ninguém quer discutir segurança pública tal qual a profundidade desse tema exige. Não quer. Nem Ministério Público, nem o Judiciário, né? Nem parlamentar, não quer, não deseja. É esse papel diferenciado que o movimento policial e fascismo quer fazer. A nossa ideia é que a gente se torne uma ponte, um canal de interseção necessário para que a sociedade civil organizada através dos seus movimentos e dos seus entes representativos possam dialogar com policiais. Porque, para incrível que pareça, para a surpresa de todos, policiais pensam. Policiais pensam, viu, gente? Formula, faz faculdade, tem família, é cidadão. O próprio policial que entra na favela e desumaniza o outro para tentar tirar a vida dele, ele tem todas essas características. Aí fica a dúvida, então, se ele é todo dessa forma, por que é que ele mata a gente? Por que ele precisa chegar aqui dessa maneira tão violenta e atirar na cabeça de um pai de família só porque ele é preto, se veste de maneira humilde e mora na favela? Que tipo de diálogo a gente precisa ter com esses policiais, se é que é possível esse diálogo? Porque eu tenho certeza que muitos acham que não é possível. Então a solução é o seguinte: desumaniza os policiais e vamos atuar contra ele tal qual ele faz contra a gente. É melhor, né? Mais fácil. Então todos os policiais têm que ser jogados na masmorra da condenação, jogados no enxofre do inferno, porque eles não prestam. E porque não prestam, a gente não tem por que dialogar com policiais. Essa é a pior das conclusões, gente, que a gente pode chegar. Isso é a pior das soluções que a gente pode encontrar. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai deixar de pessoalizar, de identificar e de apontar criminosos fardados ou não, que em nome do Estado atuam contra as pessoas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma percepção que existe uma política de Estado que justifica, que se organiza e que se propõe tal qual justificar e legalizar a ação do policial. Ela é incentivadora, como o juiz falou aqui pra gente, Marcelo. O judiciário incentiva o policial a fazer isso. O Ministério Público, pior ainda, que é o primeiro que recebe, né, essas informações. É pior ainda. Imaginando que existem etapas, né, que na verdade não existe, o judiciário acaba se misturando com polícia, né, o Ministério Público se mistura com polícia. Mas se for imaginarmos a etapa, o primeiro é o Ministério Público que fecha os olhos e bota a mão abençoando as ações da polícia. Em segundo lugar, o juiz que ao julgar, quando julga, quando não, o Ministério Público arquiva tudo, né? Mas quando julga, dá toda a razão aos policiais. Então como é que a gente quer só crucificar o policial? Vejam bem a palavra que eu estou usando. Policial, eu não estou falando polícia. Uma coisa é a instituição, outra coisa é o indivíduo pertencente à instituição. São duas coisas que a gente precisa fazer
um discernimento muito grande, porque quando você percebe esse discernimento, você reumaniza o policial. E se você reumaniza, a política está dada. A possibilidade política de diálogo está dada. É difícil? É. É impossível? Não. Não é à toa que existe policiais antifascismo. São muitos dentro do armário. São muitos dentro do Brasil. Por incrível que pareça, a maior parte de policiais antifascismo no Brasil são policiais militares. Não são civis, não. Sabendo que policiais civis têm mais regalias, né, têm mais direitos, a grande maioria são policiais militares. Mas essa grande maioria diz declaradamente para a gente: não vou me expor porque o nosso sistema interno da polícia impede que eu exerça meus direitos de se expor. Mas eu estou com vocês e defendo tudo que vocês defendem. Essas pessoas precisam de apoio. Essas pessoas precisam ser visibilizadas. Essas pessoas precisam ter um espaço para dizer: eu não quero essa polícia. E são pessoas dentro da própria instituição. Aí é que entra a discussão de reestruturação da segurança pública. É justamente aí, quando identifica isso, que a gente percebe que reestruturar o sistema de segurança pública e as polícias é criar as condições para que essas pessoas possam dizer: eu existo, estou do lado do povo, e vocês não vão tornar essa instituição aquilo que vocês quiseram tornar, fizeram dela séculos atrás e até hoje ela permanece. Essas pessoas precisam desse espaço. Então, reestruturar a polícia, quando a gente fala de um debate que muita gente entorta a boca e não quer nem tratar, que é carreira única na polícia, ciclo completo de polícia, desmilitarização das polícias, né? Controle externo das polícias. Quando está esse assunto, são policiais clamando para a sociedade civil: cara, olhe para a gente, ele está querendo modificar essa zorra aqui, porque a gente quer fazer algo diferente. A gente não está pedindo isso aqui simplesmente porque a gente quer ter garantias de um processo crescente de melhoria salarial ou melhoria de poder interno da polícia. A gente quer uma estrutura de polícia que seja condizente ao meu exercício legal de direito de poder dizer: não é essa polícia que eu quero, não vou trabalhar dessa forma. Então, discutir reestruturação de polícia hoje não é um assunto meramente acadêmico de interesse corporativista. Precisa se tornar um assunto de todo ente e toda organização social que quer uma segurança pública que, no mínimo, diminua as mortes. Para a gente ser um pouquinho ameno, que no mínimo diminua as mortes. Ou, como eu digo, de maneira ainda mais rebaixada, né, para todas as pessoas, a gente precisa criar e colocar no meio da polícia, no mínimo, o bichinho da dúvida. E esse bichinho da dúvida dentro de uma corporação policial é você ter policiais na dúvida se aquela ação que ele está fazendo é correta ou não. Se aquilo eu devo fazer ou não. Se a gente consegue isso, isso é um salto absurdamente elevado. O que a gente tem hoje é um grupamento de policiais que chega à casa de quase 500 mil, 600 mil no Brasil todo. Se for colocar as guardas municipais, vai quase 1 milhão. E esses policiais têm inanição política. Nós somos abandonados a toda sorte. Não é à toa que o ovo da serpente, que eu falei hoje de manhã aqui, que o fascismo consegue abraçar esses policiais. Abraçou esses policiais e a esquerda e os movimentos sociais, aí eu vou falar de OAB, de Ministério Público, do Judiciário, de todos, sequer acredita que é possível dialogar com os policiais. Mas a direita dialoga. Dialoga, faz promessas inócuas que não vai ter sentido, dialoga. Então, como convencer esse policial a entrar numa comunidade e não fazer as arbitrariedades que ele faz? Está difícil, gente, é muito difícil. A nossa tentativa do movimento policial antifascismo é essa. Nós estamos engateando ainda. Mas é uma tentativa de dialogar com a sociedade civil organizada e dizer: olha, nós existimos. A gente quer que vocês venham dialogar conosco. Só que para fazer esse diálogo, é preciso entender que policial tem uma narrativa própria, ele tem uma gramática própria, ele criou um caldo cultural para se autopreservar e se proteger, né? E tem linguagens e símbolos próprios. Significa dizer tudo isso que no andar desses poucos 200 anos, 100 e poucos anos de ciência de polícia no Brasil, esse grupamento social foi necessário conviver com essas caracterizações para sobreviver enquanto classe trabalhadora. Porque a própria classe trabalhadora, com todas as razões, não reconhece como tal. Os movimentos de esquerda, com todas as razões e leituras, também não reconhecem como tal, mas não justifica numa luta onde você quer que trabalhadores sejam partícipes da construção social ou que exerçam seus direitos com plenitude,
abandoná-los a toda sorte. Então, isso é uma preocupação muito grande. Então quando veio o tema para mim, apontando essa discussão da reestruturação das polícias e da política para a segurança do direito, eu penso que o debate, se ele fosse feito num recorte muito particularizado, pelo que o tema diz, nós estaríamos discutindo aqui o que é a carreira única. O que é que as pessoas entendem aqui como uma carreira única? O que é que vocês entendem como ciclo completo de polícia? Vocês sabiam que nós consideramos os cargos de delegado um cargo mais fascista e mais obtuso do que o próprio cargo de oficial de polícia, dentro da estrutura de segurança pública? Porque o delegado dá a forma jurídica da criminalização que a polícia faz. O oficial de polícia não faz isso. Mas o delegado dá. O que a polícia militar faz nas favelas, faz nas ruas, destruindo vidas e criminalizando pessoas, quem dá o aval final, colocando a pecha nas costas desse cidadão para emitir o parecer para o Ministério Público, é o delegado de polícia. A pergunta é, vocês já pararam para pensar qual é o papel do delegado de polícia na Polícia Civil, na Polícia Federal? É essa figura que eu estou acabando de escrever aqui. Vocês sabiam que nós somos alienados do processo de investigação? Ela chega para a gente de forma fragmentada e por isso, para o policial, é mais fácil tirar a vida de alguém porque ele não conhece o processo. Quando você desumaniza, quando você tira a capacidade de concepção, de percepção da coisa na sua integralidade, você tem menos parecer a dar sobre a realidade. Então você executa. Então executar algumas ações é mais fácil para o policial, porque ele tem um ciclo incompleto de polícia. Ele não sabe o que é a polícia na sua origem, de fazer o trabalho ostensivo, preventivo, ao repressivo, que é da emissão de pareceres através de seus instrumentos para o Ministério Público. Vocês sabem que existe um inquérito policial. E pergunte quando foi que o Ministério Público se colocou contra o inquérito policial. Eu quero saber quando. Aí tem parecer de um monte de gente intelectualizada do Ministério Público que fala isso. Eu quero saber quando foi que o Ministério Público se colocou contra o inquérito policial. E isso dá sentido à vida desses policiais. Porque o inquérito policial, para quem não sabe, tentando fazer uma ironia com vocês, ele é construído através de tortura, de pancada nas pessoas, de perguntas esdrúxulas, né? Feito por uma equipe de policiais que perseguiu aquela pessoa, inclusive através de meios ilícitos, e o delegado ouve aquela pessoa sem ampla defesa, né? E sem contraditório. E o Ministério Público acata isso como se fosse uma verdade. E não faz nada contra o inquérito policial. Ainda diz que nosso sistema é misto. Não, é porque tem uma fase pré-processual, que é inquisitorial, mas deve ter a fase ampla defesa. Nada disso. Nosso sistema, ele na verdade, eu concordo com o professor Auri Lopes. Nosso sistema, na verdade, é neo-inquisitorial. Na verdade, ele tem um sistema dessa forma. Eu pergunto quem é do Judiciário e do Ministério Público se opôs a isso. Não se opõe. E nós, policiais, que estamos no dia a dia na luta, a luta sindical principalmente, a gente luta contra o inquérito policial. A gente quer que acabe o inquérito policial, porque a gente não quer justaposição entre a ação de polícia e a ação de justiça. A gente quer somente enviar um parecer do que a gente fez para o Ministério Público. Ele que comece a ação a partir de lá e ele que comece lá a fase que o Estado Democrático de Direito propõe, que é a fase da ampla defesa e a fase do contraditório. Isso os policiais estão defendendo a nível nacional. A pergunta é, vocês estão dispostos a discutir com a gente sobre isso? Estão dispostos? Então, assim, é fácil se eximir do debate. É fácil colocar a gente no enxofre do inferno. A pergunta é, quem está disposto a conversar com os policiais? Nosso movimento policial administrativo está colocando essa discussão. A gente está provocando vocês para isso. Eu quero ver o dia que a Associação de Juízes pela Democracia vai sentar conosco para tirar um parecer e proposições para destruir o cargo de delegado, destruir o inquérito policial. Eu quero ver isso. Eu quero ver quando eles vão falar a favor da carreira única. Dizer, nós somos a favor da carreira única na Polícia Civil, dentro da Polícia Militar. Nós somos a favor da desmilitarização da polícia. Aí sim vocês vão discutir conosco reestruturação e vão saber que na polícia existe tão intelectuais e pessoas com capacidade de formulação e gente, o mais importante, gente disposta à luta, tendo o apoio de vocês. Do contrário, esse debate vai ficar na redoma da polícia, num debate ensimesmado, que não avança para lugar nenhum, e aí vamos continuar com aquela visão e aquela discussão de que policiais
não são gente, não são cidadão, e por isso não tem por que discutir polícia com esse pessoal. Era isso que eu queria dizer para você. Muito obrigado.